Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja bem com todos vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é professor Bartô e aí nós vamos trabalhar a matemática hoje da terceira série do ensino médio. O tema da nossa aula de hoje será reconhecer ângulos diedro e determinar as suas medidas. Mas para isso, gente, antes de falar sobre ângulos diedro e determinar suas medidas, nós precisamos retomar alguns conceitos das aulas anteriores para que você entenda e compreenda a utilização dessa ferramenta matemática ou dessa estratégia matemática que tem como tema ângulo diedro. Então, acompanhe comigo alguns conceitos. Posição relativa entre dois planos. O que vem a ser isso? Consideremos dois planos, alfa e beta. Eles podem ser coincidentes se todos os pontos de um são pontos do outro. Então acompanhe a imagem. Na imagem você tem aí o plano alfa e o plano beta. Isso significa dizer que os seus pontos de um é ponto do outro. Então, quando acontecer esse tipo de situação, nós temos aí um plano coincidente, tá? E aí a nomenclatura é a seguinte: alfa coincide com beta se somente se o alfa interceptado ao plano beta é igual a alfa igual a beta. Ou seja, todos os pontos que estiverem lá no plano alfa são os mesmos do plano beta. Vamos à segunda situação. Quando for paralelos, se não tem ponto comum, indicamos plano alfa paralelo ao plano beta. Então acompanhe comigo aí na imagem. Nós temos um plano alfa e acima nós temos um plano beta. Então vocês observem que nós temos dois planos e eles não têm ponto em comum. Eles não intersectam em nenhum momento os seus pontos e nem as suas retas. Então isso implica dizer que o plano alfa é paralelo a beta. Vamos a mais um caso. O terceiro caso será quando ele é concorrente. Quando acontece isso? Se a intersecção entre ambos é uma reta. E aí nós indicamos plano alfa concorrente ao plano beta. Acompanhe a imagem. Então, nesse caso aí da imagem, você tem um plano alfa do seu lado direito, né? E do outro lado nós temos um plano beta. Vejam que quando eles intersectam, eles terão em comum uma reta R. Ou seja, nesse caso eles são concorrentes, porque existirá uma reta intersectando esses dois pontos. Tudo bem até aqui? Então essa é a nomenclatura na geometria para essa situação. O plano alfa concorrente a beta acontece somente se só se o plano alfa intersecta a beta e aí nós temos uma igualdade numa reta R, tá? Um outro ponto a ser trabalhado nessa aula é em relação à perpendicularidade. Os planos alfa e beta são perpendiculares se e somente se existem uma reta R contida num deles e perpendicular ao outro. E aí nós temos a seguinte indicação: plano alfa perpendicular a beta. Vamos ver isso geometricamente. Então acompanhe aí a imagem. Vocês têm aí na imagem um plano alfa, né, na vertical e um plano beta na horizontal. Veja essas linhas da cor vermelha. Elas estão representando a reta, tá? Então observe que para acontecer o perpendicularismo entre dois planos, ela vai ser da seguinte forma:
o plano alfa perpendicular ao plano beta, se só se existe uma reta contida no plano alfa, no plano beta, desculpa, tal que a reta R ela esteja perpendicular ao plano alfa. Então é só acompanhar a nomenclatura matemática e o desenho geométrico aí, tá? Agora nós vamos conceituar diedro. Dois planos secantes, alfa e beta, determina no espaço 4 semiespaços. Ou seja, nós chamamos de diedro a intersecção não vazia de dois desses semiespaços. Aí você poderia perguntar, mas como é que é isso, professor? Calma, gente. Eu trouxe uma imagem para vocês verificar. Então acompanha aí que nós temos dois planos e eles se dividem em semiespaços. E aí vocês vão ter, observando no anti-horário, que nós temos o primeiro diedro, o segundo diedro, o terceiro diedro e o quarto diedro, né? Na imagem anterior também ela representa um diedro, onde nós temos dois planos, né? Alfa e beta, e elas têm como intersecção a reta R. Então, da mesma forma, nessa imagem, você verifica os 4 diedros representados na figura geométrica. Certo, gente? E aí nós temos ainda a seção normal de um diedro. O que vem a ser isso? Chama-se seção normal ou reta de um diedro a intersecção desse diedro com o plano perpendicular à sua aresta. O que quer dizer isso? Então, observando a imagem aí, gente, vocês terão um diedro, né? Dois planos, alfa e beta, o plano alfa representado pela cor azul e beta pela cor rosa ou vermelho, né? E aí nós temos outro plano de cor amarela intersectando esses dois planos. Então, essa situação nós chamamos de secção normal de um diedro, tá? Aqui vale ressaltar algumas observações, tá? A primeira é que todas as seções das retas do mesmo diedro são congruentes. Ou seja, você observa lá o ângulo de cada uma, elas serão congruentes, tá? A medida de um diedro é a medida das suas secções de reta. Então, observe mais uma vez também na figura, e aí vocês verão que a medida desse diedro, que essa medida nós estamos falando medida angular, elas serão as mesmas, tá? E na C, nós temos dois diedros são congruentes, quando suas secções retas são congruentes, né? E aí vale lembrar da validação de congruência lá nas aulas anteriores. Como validar isso? E aí você vai perceber direitinho nessa imagem a validação dessa congruência nessa secção dos dois diedros, tá? Gente, agora nós vamos exercitar um pouquinho esse conhecimento sobre o diedro, né? Onde você aplicará os seus conhecimentos de hoje sobre diedro e suas medidas no exercitando. Então venham comigo. Calcule a distância de um ponto P a um plano alfa, sabendo que uma reta R passa por P, formando 30 graus com esse plano. E a distância de P ao ponto de intersecção A de R com alfa vale 16 centímetros. Ficou meio embaraçoso, né? Vamos à imagem para vocês compreenderem melhor. Então, nós temos aí na imagem um plano qualquer, alfa, né? E aí você vai ter o ponto A, o ponto P, e nós temos também um ângulo formando aí de 30 graus, tá? E aí, como vocês têm um conhecimento sobre trigonometria, seno, cosseno, tangente, esses elementos básicos da trigonometria, vocês verão que será fácil tirar os dados desse problema. Então, nós temos um ângulo de 30 graus, nós temos também
o cateto oposto, que é a altura desse triângulo, que é representado pela letra D, e nós temos a hipotenusa, com o valor de 16 centímetros. Tá, e agora? Utilizando lá o conceito do seno, nós temos a seguinte situação. Nós sabemos que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, acompanhe comigo aí, tá? O cateto oposto ele é representado pela letra D e será dividido por 16, que é representado a hipotenusa. Essa proporcionalidade, ou essa razão, ela se dará uma igualdade do seno igual a 30. Então, vamos resolver aí essa distância. Esse é o comando da questão. Então, a minha distância é igual a 16 vezes o seno de 30. Aí eu pergunto para vocês, lembrem um pouquinho lá dos conceitos da trigonometria. Quanto vale o seno de 30? O seno de 30 vale meio. Então, a minha distância será 16 vezes meio, que por sua vez, minha distância será 8 centímetros. Ou seja, a distância de P no plano alfa, ela é 8 centímetros, gente. Pessoal, hoje vocês trabalharam sobre diedro e suas medidas. Peço a vocês que consultem lá na plataforma Eduque, terá outras aulas em relação à matemática da terceira série, revisem, né? Deixarei também 5 atividades sobre diedro e suas medidas, né, referente a essa aula de hoje. Pratique, exercite, tire dúvida com o seu professor, né, e bons estudos. Até a próxima, gente!